dia, estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque esse programa é exibido também durante a programação da TV Horizonte. Pois é, um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. O Gabriel Azevedo, vereador de Belo Horizonte, que está sem partido, foi eleito há poucos instantes presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Ele se diz um vereador independente. Lembrar que o Gabriel foi contra a política do prefeito Alexandre Calil, né, recentemente. Foi quando a Câmara, inclusive, teve uma CPI do transporte coletivo, que foi uma CPI contra o prefeito naquela época, liderado pelo Gabriel Azevedo. E agora, o Gabriel é o presidente da Câmara, ganhou de 21-20. Foi um placar bem apertado agora pela manhã. E em Brasília, o presidente Lula hoje deve, naturalmente, daqui a pouco, dar uma entrevista coletiva, quando ele deverá anunciar outros ministros já escolhidos. E lembrar que hoje à noite ele recebe será diplomado o presidente, ele e o Alckmin, numa cerimônia que vai ser praticamente fechada para cento e poucas pessoas, não vai ter aquele mundo político, né, no dia da diplomação do presidente Lula, que volta para o terceiro mandato. É isso aí. Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, 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 com pílulas de Lúcen. Sabe aquela queimação, né, que as pessoas têm, principalmente as mulheres, né, a urinar? Nada melhor do que a pílulas de Lúcen. São antissépticas das veias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Pois é, lançado recentemente o livro Hélio Garcia, A Arte Mineira de Fazer Política, ou o doutor Hélio Garcia, ele começou a carreira política pelas mãos do então governador mineiro Magalhães Pinto, ele era da UDN, em 1961 até 66. Hélio Garcia foi governador de Minas por duas vezes, 84 e 86, e 91 e 94. O livro é de autoria do jornalista Itamar de Oliveira, que está aqui conosco nesta manhã para falar sobre o lançamento. Aliás, o livro agora ele foi assumido também pela Assembleia Legislativa, que o editou novamente, naturalmente com mais riqueza de detalhes que o Itamar colocou. Não é isso, Itamar? Bom dia. Bom dia, Ciro. Boa noite. Você falou que o programa é visto sai à tarde, sai à noite, né? Muito bom. Mas eu agradeço inicialmente a oportunidade, né, de estar novamente com você, a Ciro, que é um conhecedor da política de Minas e sabe que a arte mineira de fazer política é também a arte mineira de contar a história política de Minas Gerais. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você e estou à disposição para a gente conversar sobre o doutor Hélio da maneira que você achar melhor. Pois é, eu sempre digo que o Hélio Garcia ele faz parte de lideranças políticas que praticamente Minas não tem mais, né? Que vieram com Magalhães, com Aureliano, com Tancredo, com Milton Campos, com José Maria Alckmin, né? Benedito Valadares, Pedro Aleixo, estou lembrando aqui de alguns, claro, né? Claro. Nesse momento eu posso esquecer de alguns, né? Nomes importantes, né? Paulo Pinheiro Chagas. Paulo Pinheiro Chagas, né? Tem muitas figuras. Figuras interessantes, né? Que pontuaram por serem de diferentes regiões de Minas Gerais, né? Exatamente. Você lembra, por exemplo, lá no Paracatu tinha os Melo Franco. Isso mesmo. Isso mesmo. Lá no sul de Minas tinha outros, então no norte, etc. Então, Minas... Essa pleide de políticos interessantes se reuniu em Minas Gerais. Exato. E especialmente no Rio de Janeiro, porque todos eram naturalmente deputados federais e às vezes decidiam a política mineira no Rio de Janeiro para anunciar em Minas. Né? É isso mesmo. Assim, você sabe muito bem que nós somos companheiros de longa data, que eu sou mineiro de Bom Despacho e Bom Despacho é terra também de uma grande figura política que é o doutor Olegário Dias Maciel. E foi, digamos, assim, do berço de Olegário Maciel que surgiu a nova política de Minas, pelo menos a política contemporânea. Né? Então, todas essas figuras emblemáticas, importantes da política de Minas, elas vieram depois da Revolução de 30 e 32. E você sabe muito bem que foi em 32, né, no turno da Mantiqueira, que Juscelino conheceu o Benedito. Né? Justamente, é verdade. Aliás, eu esqueci de falar do JK, né? Exatamente. Uma das figuras maiores, né, da política mineira. Né? E o Benedito é uma figura também que eu ainda pretendo, se tiver possibilidade, escrever sobre ele, sobre o Olegário. Mas foi, assim, escrevendo sobre o doutor Hélio,
que eu tive a oportunidade de dar um mergulho, sabe, assim, na política de Minas. Eu li muito, estudei muito. E, sobretudo, assim, como um repórter que continua adormecido no coração da gente, a gente nunca deixa de ser repórter, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar cerca de 1.000 pessoas. Não sei se está em 1.000, mas eu entrevistei muita gente. Então, eu estou com um acervo de depoimentos de políticos mineiros muito interessante. E o livro do Hélio Garcia, eu já te contei isso, eu escrevi o livro em 3 dimensões. A primeira delas, assim, é a história do Dr. Hélio, a trajetória dele, né? O começo da vida dele, né? E depois, a segunda parte, são depoimentos de figuras, inclusive de adversários, porque não é um livro laudatório, é um livro que conta a trajetória de um político importante e, certamente, um político importante também tem adversários. Mas o Dr. Hélio foi um político que teve adversários, mas nunca teve inimigos, né? E a terceira parte do livro foi uma descoberta, porque eu conversei com os ex-presidentes da República, conversei com várias figuras da política nacional, e agora, semana passada, o doutor Pedro Simon me ligou para falar comigo que acha esse livro do Dr. Hélio um livro importante para o Brasil do momento, né? Ele acha que o Brasil precisa que Minas volte a fazer parte do cenário político nacional. O doutor Pedro Simon acha isso, acha que figuras como Hélio Garcia, que pregam o diálogo, que pregam a convivência, né? Que, enfim, que querem trabalhar pelo bem comum do Brasil, porque os mineiros, né, assim, costumam fazer bem isso, né? Minas, o mineiro pensa em Minas, mas ele é capaz de pensar o Brasil, né? É verdade. Então, acho que o livro também vai ter um pouco disso, sabe, assim, nesse momento, né? Pois é, e você fala uma coisa dessa, Itamar, e eu fico me lembrando aqui o seguinte, que hoje nós temos um governador, né, o governador Romeu Zema, que recuperou o Estado. O Estado hoje está um Estado diferente, etc, tal, mas eu só faço como diz o mineiro, faço um reparo. Sim, né? Porque manter o Palácio da Liberdade fechado, né? Porque eu acho que quando você faz a boa política, a política de Minas Gerais, aquela política que todos os governadores fizeram, né? De ser o ponto de encontro da política nacional, eu acho que o Palácio da Liberdade fechado, né? Parece como um museu que ninguém visita, não é verdade? O Palácio da Liberdade tinha que estar aberto com o governador lá recebendo as pessoas de fora para virem em Minas Gerais como antigamente, né? Que o Brasil ouvia Minas Gerais, não é isso? Né? E o Hélio é dessa época. Muito, muito. Arcir, eu tenho, assim, eu considero a eleição do governador Zema uma coisa que aconteceu que não estava um pouco no script, mas o fato de ele ter sido reeleito, né, significa que ele está sabendo dialogar, está conseguindo transitar. Né? Eu acho o governador Zema limitado politicamente, mas acho que ele está disposto, sabe, a aprender um pouco da política de Minas. Pois é, eu acho que a reabrir o Palácio da Liberdade para receber os políticos nacionais, né, como sempre foi, né? Você não tem mais uma notícia aqui em Minas Gerais, assim, o governador do estado tal esteve em Belo Horizonte, foi recebido aonde? Pois é, mas eu imagino assim, que o governador Zema, ele foi um político de Araxá, um empresário, mas agora ele já está se tornando um político de Minas, então ele vai ter que ter um olhar... Vai ter que ter um olhar para isso, né, vai ter que olhar além das montanhas, assim. Então eu verdade. imagino, por exemplo, você acabou de falar do Gabriel Azevedo, né, que você acabou de se eleger presidente da Câmara, um rapaz que cita muito o Winston Churchill, né? Que estuda, que dialoga. Então, assim, eu acho que a política de Minas, o próprio prefeito de Belo Horizonte é uma novidade, né? Que assumiu no lugar do Calil. Então, eu acho que esse momento que nós estamos vivendo é um momento de esperança, sabe? Eu acho que nós temos que aproveitar a imagem, a história, a trajetória do Dr. Hélio para pregar, para levar essa coisa que Minas precisa ter um espaço na política que seja condigno, seja condizente, né, com aquilo que Minas Gerais representa. Nós não somos uma pátriazinha pequena, nós somos uma grande pátria, né? E eu acho que não é só o governador Zema, não. Acho que a nova bancada dos deputados de Minas Gerais não podem ir para lá para ficar defendendo interesses corporativos, sabe? Assim, eu vou lá para defender a polícia, eu vou lá para defender professor, eu vou lá para defender médico, eu vou lá para defender a bola. Não. Política para defender o povo, né? O povo e o Estado, e nesse sentido, aí foi muito bom o meu reaprendizado ao pesquisar sobre o Dr. Hélio. Em vários depoimentos aqui que estão no livro, Arcir, é muito interessante, porque o Dr. Hélio Garcia, os adversários diziam que ele era preguiçoso, que ele não gostava de trabalhar, mas ele defendia muito o erário público, sabe? E às vezes ele evitava ficar despachando com secretários para não criar despesa. Né? Então, eu lembro disso muito bem. Pois é, então eu acho que assim, olhar o Tesouro Público, por quê? Porque o Hélio Garcia nunca atrasou pagamento de servidor, porque o doutor Tancredo, que foi professor dele, o doutor Tancredo perdeu uma eleição em Minas, exatamente para o Magalhães Pinto, porque ele atrasou
Ele atrasou salário de servidor público. Então, o doutor Hélio, era 3 meses, o dinheiro estava guardado. Se qualquer crítico tivesse, ele tinha dinheiro para pagar. 3 meses ele segurava. Certo? Então, assim, eu acho que o homem público, ele não pode pensar só num pedaço do Estado, só num pedaço da sociedade. Tem que pensar no todo. E, nesse sentido, a obra do Dr. Hélio é uma obra muito interessante. Você sabe muito bem o que ele fez em Belo Horizonte como prefeito, né? Você sabe as obras, a cidade se modernizou, aquela luta do Arrudas, né? É verdade. Então, ele foi um grande administrador. Mas hoje aqui eu não vim para falar do administrador, porque isso eu acho que assim, o povo acaba reconhecendo naqueles que servem, naqueles que governam, a capacidade de resolver problemas, né? Mas eu acho que o político de Minas tem uma missão maior. Ele tem essa importância para fazer obras. Juscelino fez Brasília, mas Juscelino foi muito mais do que Brasília, né? Quem foi Juscelino? Foi o Brasil, né? Juscelino plantou esperança no coração do povo. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Itamar, nós vamos continuar falando do livro, né? Do lançamento que houve na Assembleia. E porque o livro agora foi assumido pela Assembleia Legislativa. Exatamente. Nós estamos conversando com o Itamar de Oliveira, que escreveu um belo livro a respeito do governador Hélio Garcia e da política que ele praticou em Minas Gerais durante um bom tempo. Primeiro como deputado federal, foi dirigente da Caixa Econômica Estadual, foi presidente do PP, Partido Popular. Partido Popular, que era o senhor do Tancredo de unir o DN e o PSD. Exatamente. Quando os partidos foram extintos, o MDB e a Arena, né, o Tancredo logo criou o PP, né? E que depois se incorporou ao MDB, né, por causa da lei que ainda os militares criaram de voto vinculado. Voto vinculado. Né, para a eleição de 82. Né? Então, o Hélio Garcia aí foi um... Eu lembro das negociações, porque no lado do MDB estava o Itamar Franco, né? Com o Ziza, aquele pessoal todo, né? E Edemir Lucas e tal. E do outro lado estava o Tancredo, né? Com Hélio Garcia, etc. Tal, que era a incorporação, né? Isso mesmo. E o grande problema era convencer o Itamar Franco de não ser candidato naquele momento. O lugar era do Tancredo. Ele continuaria no Senado como continuou, né? Assim, mas eu acho que você levantou uma questão aí, dos meus entrevistados, eu entrevistei muita gente, está no livro, né? Eu espero que as pessoas descubram isso também. O doutor Francisco Dornelles me contou uma coisa muito engraçada, muito interessante, né? Para você ver como que são os políticos de Minas, a finesse da política de Minas. Fernando Henrique também era encantado com isso, ele me falou também na conversa, que ele gosta muito dessa coisa, assim, de como que o político mineiro, o político mineiro tem um jeito especial de conversar, de tudo, né? Então, o Tancredo e o Magalhães foram adversários, quer dizer, quando o Tancredo perdeu a eleição em 60, né, o Magalhães conquistou, e o Hélio Garcia era companheiro, era de Magalhães Pinto. E depois, no final, no PP, o Hélio Garcia que fez fez a aproximação e depois ficou com o Magalhães, deu uma declaração naquela época, né? Isso. Que o Tancredo ia ao colégio eleitoral e o Hélio nos reuniu a imprensa toda numa sala do Palácio da Liberdade, mostrando todos os governadores e falando que ele não ia trair Minas, né? Não. E o Magalhães foi muito correto, mas eu achei interessante o que o Dornelles me falou, achei interessante e engraçado. Porque é o seguinte, eles tinham que conversar. O Hélio falou assim, vocês dois precisam conversar para resolver essa questão do PP, essa questão era a transição democrática, era uma coisa muito importante, né? Minas tinha que se unir. E um sempre esconde o leite do outro, né? E se não unisse Minas Gerais, não haveria transição democrática. O Delfim mesmo fala isso também no livro. Mas o interessante foi o seguinte, eles moravam no mesmo prédio. Né? Aí falaram assim, tudo bem, vamos encontrar, vamos sim. Aí no apartamento de quem? Na Avenida Atlântica, moraram no mesmo prédio. Aí o Magalhães falou, não, tem que ser no meu apartamento. O Tancredo falou, então vamos lá. Né? Então, tudo ensaiado, tudo combinado. Sabe? É verdade. Muito, essas coisas da articulação política de Minas. Eu sempre falo uma coisa, Itamar, que Minas, o Tancredo só chegou à presidência da República, infelizmente que não ocupou, né, pela doença e pela morte dele, porque Minas se uniu e, principalmente, teve uma figura importantíssima para a eleição do Tancredo, que foi o Aureliano Chaves. Muito. O Aureliano Chaves foi o cara que deu tom.
Foi. Ele que rompeu com o governo, ele que rompeu, ele era o vice-presidente da República, rompeu com todo mundo, se uniu a Tancredo, se uniu, Minas se uniu. Pois é, mas veja o papel do bastidor. Porque o Hélio era exatamente companheiro de bancada, companheiro da UDN, de Aureliano. Então, tinha e o pai do Hélio Garcia, o Júlio Garcia, era do grupo político do Aureliano. Então, na verdade, o que nós estamos discutindo não é só a política de Minas, não. Nós estamos discutindo a política nacional, mas a política de Minas, particularmente, ela é feita pelas famílias governamentais. É verdade. Né? Então, esses laços, qualquer cidade do interior que você discuta, se você for estudar, a PSD e o DN são grupos familiares. Nós estamos cerrando o final da entrevista, Itamar, mas eu quero só afirmar que o livro foi relançado na Assembleia Legislativa e onde as pessoas podem adquiri-lo. Bom, eu primeiro quero falar dessa questão da Assembleia. Se você é um repórter político, foi presidente do clube do CEPO, né? Sou ainda o presidente do CEPO. Ainda é o presidente? Pois é, então é uma instituição importante, né, do jornalismo político. Então, essa coleção Memória Política de Minas é uma coleção muito importante, porque a Assembleia, ao incorporar isso, vai colocar esse livro à disposição das bibliotecas, dos centros culturais. Pode se achar lá. Todas as instituições podem pedir. Esse livro não pode ser comercializado. Então, ele, na verdade... E o livro não se acha numa livraria? Não. Bom, mas deixa eu terminar. Então, esse livro, ele entrou para a coleção Memória Política de Minas e ele não entrou sozinho. Entrou o doutor Hélio, entrou o Aureliano, entrou uma parte da Memória Política de Minas para essa coleção Memória Política de Minas. Beleza. Então, estou muito feliz com isso. Agora, e livraria? Agora, nas livrarias, a maior parte das livrarias da Sabasco, todas as livrarias de Belo Horizonte já tem o livro e eu estou recebendo pedidos. Mas o melhor, assim, vocês que estão na comunicação, é que eu estou recebendo muito pedido para fazer lançamento no interior. As câmaras municipais estão me convidando. Então, eu acho que assim, o livro é um livro que está caminhando muito bem e eu quero agradecer a vocês, que sem a ajuda de vocês, né? Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. Meus cumprimentos aos ouvintes. Muito agradecido. Pois é, agora eu vou cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou... Dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é um antisséptico de uso local para adultos e crianças que vocês encontram em todas as farmácias e drogarias da cidade. O André Cristino, não é novidade que os barulhos, festas, música alta, brincadeiras e conversas altas incomodam bastante vizinhos. No fim do ano, período de muitas comemorações e confraternizações, esse tipo de barulho tende a ser mais constante, não é verdade? Depois de um dia intenso de trabalho, o que muita gente quer é chegar em casa e descansar. Mas tem vizinho que faz festa o tempo todo e não deixa o povo do condomínio dormir sossegado. Foi o que aconteceu por muito tempo com a Bruna. A gente morava num prédio de 3 andares, a gente morava no 2º e o pessoal da cobertura fazia festas assim, indiscriminadamente, de sexta a domingo. Então era algo que incomodava a gente assim... absurdamente, né? Porque a gente trabalha a semana inteira, chega o final de semana justamente quando a gente quer descansar, e aí a gente se deparava com uma bagunça generalizada, um super barulho, né? Que ia a noite afora, assim, até madrugada, enfim, algumas vezes até o amanhecer mesmo, assim. Então era algo que era muito complicado. Com a proximidade das festas de fim de ano, casos parecidos como este tendem a aumentar. Em situações como esta, é importante manter o jogo de cintura e o bom senso para evitar problemas maiores. Fazer barulho até muito tarde pode gerar multa para o morador. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, existe uma lei que delimita os horários e a intensidade do som que pode ser emitido. Os valores das infrações podem variar entre R$ 150 até R$ 19 mil, dependendo da gravidade do caso. Das 7 da manhã às 7 da noite é permitido provocar ruídos até 70 decibéis, o que equivale ao dia a dia normal, com barulhos de carros, música mais alta e conversas em bares e restaurantes. Das 7 da noite às 10 horas, a tolerância cai para 60 decibéis. Das 10 à meia-noite, para 50. E da meia-noite às 7 da manhã, apenas 45 decibéis. Se o autor do barulho for alguma instalação comercial, o local pode sofrer interdição parcial ou total, bem como perder o alvará de localização e ter o funcionamento cassado. Quando houver uma locação de som de festas num prédio, que haja uma orientação em relação
ao proprietário que está alugando aquele salão, né, que venha a manter uma certa ordem, controle de pessoas de entrada, verificar que altura vai ser colocado esse som, se esse som mais alto um pouco, vai ser até 11 da noite, meia-noite, evitar festas que venham a varar a madrugada, criar uma situação de que aquela confraternização, aquela festa, não venha a ser um transtorno para os demais condôminos. Se o problema for dentro do condomínio, vale buscar o que foi regulamentado na convenção coletiva. O síndico ou o zelador deve ir ao apartamento barulhento e conversar com o morador. Cabe ao síndico notificar esse infrator, né, colher testemunhas, provas, e se a pessoa vier a reproduzir tal ato nocivo irregular, pode vir a multar o condômino. E se ele insistir numa conduta realmente insuportável, que vem até gerar uma certa dificuldade de convivência, essa multa pode ser de até 10 vezes a taxa condominial. Pois é, eu acho o seguinte, que para quem vai morar em prédio tinha que passar por um curso, né? Para como saber morar num prédio e conviver com outros vizinhos. Gente, a partir de hoje o Jornal Horizonte Notícia vai ao ar ao 12h30. Logo depois do terço. O jornalista André Cristino está aqui conosco para falar um pouco sobre essas mudanças. Bom dia, André. Bom dia, Cir. Bom dia a todos ligados aqui. Hoje começa diferentemente, né? A gente está acostumado a entrar com o Horizonte Notícia às 8h30 da manhã. A partir de hoje, então, a gente traz as informações, política, economia e, claro, da nossa arquidiocese de Belo Horizonte. A partir de 12h30, o Horizonte Notícia foi todo remodelado, a arte toda também foi atualizada, mas é claro, o importante é aquela informação que a gente vai continuar levando para vocês com maior respeito e carinho, com todos os detalhes para que você fique bem informado. Ao invés de começar o dia muito bem informado conosco, agora você vai ser nossos companheiros, vocês serão nossos companheiros na hora do almoço aqui na TV Horizonte. Beleza. Então, já tem alguma manchete por aí hoje? Já tem, a Câmara tem novo presidente, né? Novo presidente, Gabriel Azevedo, foi eleito presidente da Câmara Municipal por um voto de diferença. Um voto de diferença, de 21 a 20. 21 a 20. Nós vamos mostrar também hoje no Horizonte Notícia um presépio muito legal no Buritis ali, que é um presépio vivo. Tem animais de verdade, as pessoas interagem, os visitantes, eles se sentem na própria Belém, na época de Jesus. Beleza. Isso e muito mais daqui a pouquinho, a partir de 12h30. É isso aí, minha gente. Pois é, amanhã tem mais aqui, né? A partir das 11h30. Um abraço para vocês, um bom dia e até lá.